e as entradas. Vamos dar início, então, oficialmente ao webinar dessa manhã de terça-feira, dia 25 de maio de 2014, são 10 horas e 4 minutos. O Gaia Silva Gaed Advogados, com grande satisfação, agradece a participação de todos vocês que reservaram um tempo precioso na carreira de vocês aí, no trabalho de vocês, para estarem conosco hoje aqui, discutindo esse tema. Eu dou bom dia à minha colega, minha sócia, do escritório Gaia Silva Gaed Advogados de Brasília, Anete Mair, também a minha colega e sócia Sandra Stolf, do nosso escritório, da nossa unidade do Rio de Janeiro, e também um igualmente tão forte abraço aos nossos convidados especiais, o Roberto Martorelli, que é Office Manager Partner da EY, escritório do Rio de Janeiro, e o Igor Cavalcante, que é Partner Indirect Taxes da EY também, escritório do Rio de Janeiro, abrilhantando, enriquecendo com o conhecimento, a experiência, a vivência deles, esse nosso especialidade também, né? Esse nosso evento de hoje, juntamente com a Anete e a Sandra também, com a experiência, a vivência jurídica delas. Mais uma vez, reitero o meu agradecimento a todos vocês participantes, nossos clientes, nossos profissionais conhecidos, pessoas que estão iniciando agora, às vezes na área corporativa, no mundo profissional, e que estão tomando conhecimento, né, desse mundo. O Gaia Silva Gaed tem realizado dezenas de webinários e podcasts, principalmente a partir do início da nossa pandemia, no ano passado, né, que estamos vivendo. Então, esse de hoje é mais um evento e que vocês estão abrilhantando. Desde já, eu digo aos senhores que, ao final, teremos um espaço para responder as perguntas que vocês poderão enviar aqui no Q&A e, às vezes, também no chat. É claro que temos um tempo limite para esse evento, vamos priorizar a resposta das perguntas e, eventualmente, aquele que não consiga ter a sua resposta hoje, podemos depois responder por e-mail, contatando. E gostaria de reforçar também que quem está nos conhecendo pela primeira vez, está participando aqui, né, acompanhe o Gaia Silva Gaed. Nós temos nossa homepage, www.gsga.com.br, temos o nosso canal no YouTube, temos também no Spotify os nossos podcasts, o JUS 360, que traz uma visão objetiva e rápida sobre esse mundo jurídico. Acompanhe-nos também no nosso LinkedIn e certamente vocês estarão vivenciando aí a troca de informações, de opiniões técnicas, muito importantes para o mundo corporativo e o mundo jurídico. Dito isso, o nosso tema de hoje, PIS, COFINS, exclusão do ICMS, considerada a tese do século. O Supremo Tribunal Federal julgou no dia 13 de maio deste ano os embargos de declaração, e esse é um tema que já há mais de 20 anos está no judiciário e trazia uma expectativa, causava uma expectativa muito grande nos contribuintes, nos profissionais, porque o ICMS, que é um tributo estadual, que tem alíquotas de 4%, 7%, 12%, 18% ou mais por cento, os contribuintes buscavam um reconhecimento de que esse tributo estadual, né, que é repassado ao Estado, não poderia ser considerado na base de cálculo de duas contribuições federais, que são o PIS e a COFINS. E, felizmente, o Supremo Tribunal Federal veio de forma definitiva julgar isso no dia 13 de maio. No entanto, há muitos aspectos desse julgamento que a nossa... Anete, você, nossa sócia de Brasília, que acompanha de perto os tribunais superiores, por gentileza, explique para nós como que se deu o desfecho desse assunto e como que os contribuintes que ainda, e porventura, não conseguiram entender, têm algumas dúvidas, o que eles podem entender, o que ficou definido com esse julgamento tão esperado no dia que ocorreu no dia 3 de maio, o que saiu de novidades de lá para cá. Com você a palavra, Anete. Obrigado. Obrigada, Medina. Obrigada, meus outros colegas que compõem a nossa mesa virtual. Muito obrigada também ao público que nos assiste. É sempre um prazer ter vocês aqui conosco.
Se eu fosse falar, Medina, né, fazer todo o histórico, a gente não ia sair daqui hoje antes do almoço, com certeza. Então, eu vou fazer um resumo. Nós sabemos que esse tema, ele ocupou a manchete de muitas semanas, mas pelo menos de uma forma mais enfática, nas últimas 4 semanas, e ele foi chamado em vários veículos de comunicação de o julgamento do século, né? E esse tema, a gente, todo mundo já sabe, pelo menos todos que estão aqui presentes com certeza sabem, que é a necessidade de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Já noticio a todos vocês que a ata do julgamento foi publicada já nessa semana, e a ata de julgamento, ela não traz os votos dos ministros, ela só diz o que aconteceu. Os ministros tais e tais votaram nesse sentido, de excluir o ICMS da base do PIS e da COFINS, aí traz o julgamento, o que houve também em relação à modulação, que também foi por maioria de votos, e ela só traz isso, só estampa o resultado do julgamento. Nós estamos ansiosos, aguardando a publicação do acordo, que no acordo nós vamos ter todos os votos de todos os ministros, mas também não temos previsão de quando vai ser essa publicação. E ontem também saiu a minuta do parecer da Fazenda. Eu chamo de minuta porque ela é submetida ainda a uma apreciação superior, mas nós acreditamos que certamente essa minuta desse parecer vai se consubstanciar ao final num parecer aprovado, que também nós vamos falar um pouquinho sobre ele, saiu na data de ontem. Como todos nós sabemos, o Supremo, agora, em 16 de março, salvo engano, 16 de março, ele colocou uma pá de cal nessa discussão, né? E ele entendeu, por maioria de votos, em rejeitar os embargos, acolher somente a questão da modulação, e isso significa dizer que quando o Supremo ele rejeita os embargos e acolhe só para modular, ele confirma o que foi julgado em 2017, precisamente em 15 de março de 2017. O que foi julgado lá naquela data? Que o ICMS ele não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS. E nesse julgado agora, de 2011, de 2021, a ministra relatora ela foi muito enfática em dizer que não houve omissão, não houve contradição, não houve obscuridade, que estava perfeito esse acórdão proferido no recurso principal, no próprio recurso extraordinário, em 2017. Só que a ministra, acompanhada da maioria dos outros ministros, acolheu uma parte do pedido da Fazenda, que a Fazenda queria uma modulação toda especial, inexistente no ordenamento jurídico, mas ela acolheu, em parte, apenas para dizer que a decisão ela produz efeitos a partir de 15/3/2017. Que decisão é essa? Essa decisão que já tinha sido proferida lá em 2017, confirmada agora nos embargos de declaração, que foi apenas uma confirmação do julgamento anterior, uma confirmação dos pontos que foram levantados pela Fazenda. Então, todas as omissões, contradições, obscuridades foram todas rejeitadas e a ministra, os demais, se detiveram em 2 pontos. A questão do ICMS recolhido destacado, que eu vou falar já já, e também a questão da modulação. Então, o que a gente tem em relação à modulação? Vamos começar primeiro falando da modulação. E aí, as perguntas específicas, a exemplo da que eu li logo no início, a gente vai deixar para responder ao final. Alguma coisa já vai ser respondida agora, mas a nossa programação é de tentar responder ao máximo as perguntas ao final. Então, para o período que fixou essa decisão, né, na modulação, ou seja, quando essa decisão produz efeitos, essa decisão que declarou a incondicionalidade da incidência do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, para o período anterior a 15/3/2017, apenas ficaram preservados os efeitos dessa declaração para os contribuintes que já tinham ação judicial ou pedidos administrativos anteriores a essa data. Então, todos os contribuintes que já estavam discutindo judicialmente ou administrativamente antes de 15/3/2017, você tem a retroação a período anterior a essa data. Os contribuintes que não tiveram essas ações judiciais já ajuizadas em data anterior, essa decisão só vai produzir efeitos a partir de 15/3/2017. Então, em parte, os contribuintes, eles até tiveram uma satisfação não absoluta,
né? Porque a verdade é que, pelo menos, se a gente não contar desde 2006, como falamos ali antes de começar o evento, mas a verdade é que, pelo menos, desde 2014, havia o posicionamento do STF nesse sentido. A própria ministra fala isso no seu voto, na data do julgamento dos embargos, agora em 2021, semana passada, e ela fala expressamente que em 2014, no julgamento daquele RE 240.785, o Supremo já tinha se manifestado nesse sentido, da exclusão do CMS e da base de cálculo do PIS e da COFINS. Mas ela falou que esse momento não era o momento para ser um marco da contagem da produção de efeitos, porque aquele julgamento ele não tinha efeitos erga omnes, mas só entre as partes. Então, nos surpreende quando a Fazenda alega que até esse momento ela não tinha como, ela fica surpresa, né? A Fazenda se assusta com essa decisão. Quanto tempo seria necessário para não haver uma surpresa dessa decisão? Então, ao menos em parte, a ministra refutou todos os pedidos de modulação e manteve só esse do julgamento de 2017, ressalvando quem tinha as ações judiciais e pedidos anteriores. Então, ao menos isso também foi uma vitória parcial do contribuinte, porque nós entendemos que devia voltar muito mais, porque já havia o posicionamento do Supremo Tribunal Federal e nós entendemos que não houve surpresa da Fazenda. Na verdade, o que a Fazenda sempre quis foi reverter o julgamento favorável ao contribuinte. Não houve nenhuma surpresa em relação a isso. E também vale ressaltar que a questão se era o ICMS destacado na nota fiscal ou se era o ICMS recolhido, isso houve análise expressa dos ministros, dizendo que nunca houve dúvida que é o ICMS destacado, que deve ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, agora, o que nós sempre soubemos, o que já estava contido no julgado de 2017, veio ser confirmado no julgamento desses embargos de declaração, dizendo que, de fato, o ICMS que deve ser excluído é o destacado. E, de fato, não poderia haver um outro posicionamento, se não esse, porque é o ICMS destacado que tem a incidência do PIS e da COFINS. Não existe um outro ICMS, não é o ICMS apurado, não é o ICMS recolhido. O único que compõe a base desses tributos, de fato, é o ICMS destacado. E a ministra, quando ela afirma expressamente que estavam ressalvadas as ações e pedidos protocolizados administrativamente antes dessa data de 15 de 3 de 2017, aqui nós podemos dizer que surge um questionamento. E quem já tem trânsito em julgado? Mas a ação foi proposta posteriormente a 15 de 3 de 2017. Aqui seria muito interessante se a ministra trouxesse, para não gerar novas discussões, não é que o contribuinte tenha dúvida em relação a isso, mas como sabemos de todo esse trabalho que vem sendo feito pela Fazenda em relação a esse tema, que de fato ela não se conforma em ter uma decisão contrária aos seus anseios, seria interessante que a ministra mencionasse expressamente que os processos com trânsito e julgado estariam abarcados pelos efeitos dessa decisão. Eu posso explicar melhor. Os contribuintes eles não têm receio quanto a isso. É claro que quem tem trânsito em julgado, ele está garantido, ele tem seu direito preservado. Mas como a ministra, até o momento que nós esperamos que ela traga no voto dela, assim, quando tiver a publicação do acórdão, que ela traga expressamente dizendo que os processos com trânsito e julgado, mesmo que as ações sejam ajuizadas em momento posterior, mas você já tem o trânsito em julgado, eles estariam albergados por essa decisão. E por que nós chegamos a essa conclusão? Se o Supremo, acompanhando a ministra Carmen Lúcia, por maioria, ele entendeu que, embora haja modulação a partir dessa data, de 15 de 3 de 2017, e ele ressalva expressamente ações já ajuizadas e pedidos administrativos já protocolados, com muito mais razão, quem tem coisa julgada, que é uma cláusula pétrea, tem de estar protegido, tem de estar abarcado pelos efeitos dessa decisão. E também eu queria destacar um ponto que, se a União não se conformar com esse posicionamento, que inclusive foi levantado pelo ministro Alexandre, ele coloca expressamente, não, o ministro Barroso, o ministro Alexandre, ele faz a ressalva de que quem não tiver recolhido, a Fazenda não pode atuar.
para períodos posteriores. Mas o ministro Barroso ele faz a ressalva e inclui também os processos com trânsito e julgado. Aí, porque nós pensamos que no acordo não vai estar contida a questão do trânsito, ou pelo menos deveria estar simplesmente para cessar qualquer tentativa da Fazenda em rediscutir esse ponto específico. Mas se a Fazenda quiser discutir esse ponto, eventualmente, que a gente sabe que está totalmente equivocado, seria por meio de ação rescisória, mas essa ação rescisória ela não encontra respaldo no Código de Processo Civil, ela colide com a súmula 343 do STF, que já sabidamente é aplicada a questões constitucionais. Então, essa ação rescisória, com certeza, se a União resolver equivocadamente litigar contra aqueles contribuintes que tiveram trânsito em julgado com uma ação que foi proposta após 15 de 3 de 2007, certamente ela vai sofrer uma perda aqui e arcar com todas as sucumbências que geram uma ação rescisória. Como disse meu sócio Flávio, no artigo que foi publicado no Estadão, a gente muito ciente de como a União lidou com esse tema ao longo dos últimos 4 anos, não é tão impossível, não seria uma surpresa se a União ainda viesse a questionar esse fim. Ele usa um termo que eu gostei bastante, dizendo que a saga pode ainda não ter chegado ao fim, mas pelo menos sabemos que o resultado da saga vai ser favorável ao contribuinte. Já finalizando, que meu tempo aqui está quase esgotando, Medina, eu queria destacar um trechozinho da minuta do parecer da Fazenda, né, que saiu ontem, como eu falei, que a Fazenda traz expressamente que não haverá mais lançamento, né, não tem mais auto de infração desses créditos tributários referentes ao que foi julgado pelo STF. E também ela reforça que esse parecer ele vem num absoluto compromisso da administração tributária com a Constituição e com o Estado de Direito. E ela fala no finalzinho do parecer, né, também que vai ser garantido a todo contribuinte, independentemente do ajuizamento de demandas judiciais, o direito de reaver na seara administrativa aqueles valores que foram recolhidos indevidamente. Então, esse é um ponto bem interessante, que mais tarde eu sei que os nossos colegas da nossa mesa virtual vão comentar mais outros detalhes, mas, muito embora tem essa previsão de que todo contribuinte tem direito a reaver os valores recolhidos indevidamente, nós sabemos que quem não ingressou com ação judicial ou que quem não ingressar ainda agora, já após o julgamento, ele terá de fazer a retificação de todas as declarações que ele pretende compensar naquele período. E o mais importante destacar em relação a esse tema, que além de fazer a retificação de todas as declarações, o que é algo extremamente trabalhoso e difícil de fazer, né, vai importar na reabertura do prazo prescricional. Então, quem não tem ação, parece que fica bastante satisfeito. Não preciso de ação, já vou direto na via administrativa. A gente sabe que não é bem assim. Eu preciso retificar e, quando eu retifico, eu reabro o meu prazo prescricional para todas as exigências tributárias que a Fazenda entender que são pertinentes ao período. Então, seriam essas colocações iniciais que eu gostaria de fazer, e não sei se eu estourei meu tempo ou não, mas acho que estou quase no limite. Muito obrigada, Medina, te devolvo a palavra. Anete, obrigado pela sua síntese desse tema tão vasto, tão complexo, e sem dúvida que pelas perguntas que já estão chegando, que já chegaram aqui, você, de certa forma, já antecipou pelos seus comentários a resposta de algumas delas, mas depois voltaremos a isso. E, sem dúvida, decisões, procedimentos, passos subsequentes estão sendo aventados, pensados pelos contribuintes. E, nesse sentido, agora, eu até passo a palavra para o nosso convidado especial, Roberto Martorelli, Office Managing Partner da UI. Roberto, como que fica agora o registro contábil, como ficam os balanços das empresas, sobretudo aquelas auditadas, tendo em vista essa importante decisão trazida pelo Supremo Tribunal Federal e também, como a Anete bem destacou, já esse pronunciamento aí da Procuradoria por meio de um parecer tão claro, tão objetivo em relação ao tema.
Obrigado, Márcio. Primeiramente, queria agradecer o convite, né? Márcio, Anete, Sandra, é um prazer enorme estar fazendo esse evento junto com vocês, participando como convidado desse evento maravilhoso. Bom dia a todos os participantes também, uma honra estar aqui falando com vocês. E indo direto para a resposta, depois eu faço todo o contexto, né, Márcio? Hoje nós não temos resposta, tá? Então, para deixar todos mais tranquilos ou menos tranquilos, né? Do ponto de vista contábil, os órgãos contábeis aí do Brasil, mais especificamente o IBRACON, que trata desses assuntos, ainda não se reuniu para discutir esse assunto. Tá? Acho que está aguardando aí os novos desenvolvimentos, essa publicação da ata, né? E tem também a publicação do acordo e outros desenvolvimentos, outras discussões para se posicionar, para ter as discussões e se posicionar num futuro que acredito seja bem próximo. Talvez essa semana, final dessa semana tenha reunião, talvez semana que vem já tenha algum tipo de notícia. E por que isso? Porque é um assunto, do ponto de vista contábil, bastante sensível, né? Desde o começo, né, quando a gente começou a ter já os trânsitos em julgados, já em 2018, 2019, tinha muita discussão do que ser registrado, o que ser registrado e qual o momento do registro, né? E ficou, acho que a discussão contábil, a conclusão e o consenso, né? E eu falo consenso com certo cuidado, porque eu não tenho como afirmar que todas as empresas do Brasil seguiram necessariamente esse consenso, né? Eu posso falar o que foi de consenso no IBRACON. Então, as empresas auditadas, em teoria, né, seguiram esse consenso. É que o momento do registro sempre é o trânsito, né? E aí a gente já tem uma primeira discussão que vai ser debatida agora, que com essa decisão, será que eu preciso necessariamente do trânsito ou não? Né? Então, essa acho que é a primeira grande discussão que vai ter. Eu posso dar a minha opinião aqui, mas a minha opinião pessoa física, né, Martorelli, eu acho que em algumas circunstâncias não vai mais ser necessário trânsito, porque já está claro na decisão, não sou advogado, mas pelo que eu estou ouvindo, né, de você já está claro que é uma decisão a partir de março de 2017, já fica claro, já independe de qualquer ação judicial. Mas por que sempre a gente toma esse cuidado com relação ao momento do registro? Porque tem muitas particularidades, cada causa. Vocês são advogados, sabem muito bem disso. Às vezes você tem uma causa ganha e que tem algum vício, algum problema lá no processo que você acaba perdendo. E às vezes é ao contrário também. Você está praticamente perdido, mas o outro lado faz algum tipo de vício, tem algum tipo de problema, acaba perdendo. De uma forma geral, falando de uma forma geral, hoje, né, nada muda. Né? Ainda a gente não tem uma orientação contrária, ou seja, você tendo o trânsito em julgado, não é mais, você não tem uma opção de registro ou não, você é obrigado a registrar pela norma contábil, né? E o que foi talvez um alívio para muitos clientes e também para os auditores, né, que tiveram essas discussões com todos os clientes, qual o valor a ser registrado, que está claro que é o valor destacado, né? Lembrando que hoje isso está claro, mas alguns meses atrás isso era a grande discussão dos clientes. Muitos não queriam fazer o registro pelo destacado, porque tinham medo desse julgamento, dessa modulação e vir pelo pago, então eles queriam fazer pelo pago, que era geralmente um valor mais conservador, e se viesse a confirmação pelo destacado era só complementar, não haveria necessidade de reverter nada contabilmente. Mas isso, nas empresas, né, auditadas de uma forma geral, seguindo o consenso, isso não era o correto. Você tinha que fazer o registro, e o registro pelo destacado. Né? Se alguma coisa fosse modificada por esse julgamento, isso seria que a gente chama de trigger event, um novo trigger event, né? Seria um fato novo e seria tratado de forma prospectiva. Né? Então, sobre o registro que a gente tinha, acho que hoje a resposta que eu tenho é que se mantém. Então, aquelas empresas que já tinham o trânsito e fizeram o registro lá atrás pelo valor destacado, nada muda. Né? Acho que confirmou-se apenas aquilo que a gente estava alinhado já em termos de IBRACON e orientação aos clientes, em termos
do momento e do valor a ser reconhecido, né? E agora fica essa discussão. Bom, para quem não teve o trânsito ainda, eu já posso considerar como se, na essência, já tivesse tido trânsito, né? Então, na contabilidade, a gente tem também muito essa questão de essência, às vezes sim, às vezes não, mas é uma primeira discussão que vai ter no IBRACON, e a outra é para aqueles que não tiveram, nunca tiveram processos, né? Essa decisão, confirmando os efeitos a partir de março, já daria o direito ao crédito, né, independente de você ter entrado na justiça ou não? Parecem respostas até certo ponto óbvias, né? E eu até me arriscaria a dizer na pessoa física de novo, que me parece óbvio que mesmo sem processo, você já teria esse direito a partir de março de 2017. Mas aí entram outras discussões, né, Márcia? Bom, e contabilmente, quem não tem um processo, é uma opção fazer esse registro, porque ele pode nunca querer tomar esse crédito, até pelas razões que a NET disse antes, né? Para eu fazer isso, vou ter que retificar todos as minhas obrigações acessórias, vai reabrir meu prazo prescricional, de repente eu não tenho interesse que isso seja reaberto, eu não tenho interesse em fazer todo esse trabalho para o meu crédito. Às vezes a gente sabe que normalmente esse crédito são valores vultosos, mas cada empresa tem a sua realidade, né? Só que aí causa aquela outra discussão. Você vai ter empresa que tem o processo, e tendo o processo, ele já é tratado como se fosse um ativo contingente, né? Então, sendo ativo contingente, você tendo o trânsito ou tendo a decisão que seja equivalente ao trânsito, você é obrigado a registrar, né? Você não tem aquela opção de não registrar ou registrar, versus aquele contribuinte que não entrou com o processo e, teoricamente, agora ele tem a opção, né? Bom, deixa eu ver o que é melhor para mim, né? Eu vou fazer ou não, né? Então, eu acho que a gente tem muitas perguntas ainda no ar, né? Infelizmente, cada movimento que a gente tem, por mais que seja, que a gente ache que, do ponto de vista jurídico, ele é definitivo, veio para acabar com todas as dúvidas, a gente, num evento desse, acaba vendo que vai surgir. Quanto mais a gente pensa, mais dúvidas a gente vai tendo, e não é diferente do ponto de vista contábil, ele apenas reflete ou procura refletir essas discussões aí todas jurídicas e tributárias que a gente tem no nosso dia a dia. Muito obrigado, Roberto. Foi bem esclarecedor e amplo aí a sua colocação. Se me permite rapidamente, só fazendo uma rememorização, aquele contribuinte que possui a ação, mas não tem o trânsito ainda, o artigo 170A do Código Tributário Nacional, ele dispõe que a compensação dos valores, a compensação administrativa dos valores pagos indevidamente no passado, ela depende do trânsito em julgado. Então, pode acontecer uma situação de que, como a coisa tornou-se definitiva do ponto de vista do entendimento do STF, aquele contribuinte, a ação específica dele não transitou ainda. Então, ele não, por conta do 170, ele não pode levantar e começar a compensar o passado, até porque ele tem um procedimento de habilitação perante a Receita Federal. Mas aí, contabilmente, ele tem um ativo que deixou de ser contingente, é um ativo verdadeiro e que ele tem que contabilmente reconhecer isso. Todavia, na hora que ele reconhece isso, ele tem reflexos tributários. E ele tem esses efeitos reflexos tributários de imposto de renda, de contribuição social, e ele não possui o crédito ainda para fazer compensação desses efeitos. Então, é uma situação, você destacou a certo momento, tem que ser analisado caso a caso, né? Caso a caso. E, nesse sentido, por outro lado, esse mesmo contribuinte, essa mesma empresa que tem ação, mas que ainda não transitou, em muitos casos, ele já está fazendo uma exclusão do ICMS da base desde o momento que ele obteve uma decisão favorável provisória, uma liminar, uma sentença, um acordo. Então, agora ele tem uma parte B lá de LALUR, que está guardada, né? Porque na medida que ele foi excluído, essa é um tributo que estava com exigibilidade suspensa, ele foi adicionando a base do lucro real, da base de cálculo da CSL, agora ele tem uma parte B, o que coloca ele numa posição mais vantajosa do que aquele que não tem ação. Mas você concorda, né, que nesse momento aí nós temos um tempo ainda
finalizar aí, Não, nesse esclarecimento seu. É isso mesmo, Márcio. A gente tem essa dúvida. E pode acontecer, pode chegar no consenso. Vamos supor que o Ibracon chegue no consenso que, mesmo sem trânsito, nessa situação, já tem o direito ao crédito. Aí vai ter aquela discussão dos clientes. Mas eu vou registrar algo, mas eu não posso tomar o benefício caixa, né, da compensação em si até o trânsito. Aí a gente tem sempre aquela discussão, tem a contabilidade e tem a questão tributária, a legislação tributária. Elas nem sempre conversam no mesmo tempo. Por isso que, do ponto de vista contábil, você tem a figura sempre do imposto diferido, né? Você tem essa questão, porque você tem esse descolamento de timing, né, do tributário com a contabilidade. Mas por isso que não dá para ser certeiro no que vai ser o consenso, porque essa informação que você colocou muito bem, que para ter direito à compensação eu preciso do trânsito, pode ser relevante nessa discussão contábil para que tenha que esperar o trânsito. Porque sempre na contabilidade, vocês já devem ter discutido com contadores ou com outros auditores, e aí com certeza os participantes do nosso evento também já tiveram N discussões desse jeito. O auditor sempre vai falar, se não tiver trânsito, não vem nem falar comigo, tem que ter o trânsito em julgado. E dependendo do trânsito ainda, a gente precisa considerar todos os fatos e circunstâncias, né? Então, é o máximo do conservadorismo. Então, mas eu não quero também dizer aqui para todos que não, é o trânsito e acabou, porque é uma situação bastante nova essa, né? Então, a gente precisa ter calma nesse momento, eu não vou me apressar para não ser cobrado depois. Pô, mas o Roberto Martorelli falou isso, né? A UI tem uma posição diferente. Não, eu tenho que ter bastante cuidado porque nada foi decidido, né? Mas, de novo, me parece que pode ser uma situação daquelas que vai ter um descolamento temporal entre o tributário e a contabilidade. E os efeitos que você falou contábeis, né? A gente já viu isso em prática para quem reconheceu o crédito, né? Em 2019, milhões, bilhões de reais de crédito, né? E que teve aquela discussão, inclusive com os advogados, aí vocês podem até dar mais detalhes, de o que fazer com a questão do recolhimento do imposto de renda e contribuição social, que não tem a previsão de exclusão. Então, muitos deles conseguiram discutir conosco como auditores, e nós aceitamos esses argumentos, de aguardar a realização caixa, a compensação efetiva para que desse origem ao desembolso de caixa do imposto de renda. Então, contabilmente, isso ficou como um imposto diferido, registrado, né, afetando, né, reduzindo os ganhos desse PIS/COFINS, mas sem efeito caixa, somente produzindo efeito caixa a partir da realização do crédito. Perfeitamente, muito obrigado. É, de fato, uma interpretação que nós, do GAS defendemos também. Os efeitos tributários, né, desse crédito serem considerados tão somente à medida que é efetuada a compensação, ou até mesmo numa interpretação um pouco anterior a essa, tão somente quando obtida a habilitação do crédito perante a Receita Federal. Mas, Roberto, muito obrigado. E como você falou há pouco de reconhecimento contábil, né, e os aspectos que giram em torno disso, que é o aspecto da quantificação, o quanto, né, quanto que a empresa tem de IDEC, né, de crédito a recuperar. E temos percebido que há dificuldades nas empresas em fixar as premissas desse levantamento, em desenvolver uma metodologia de levantamento que permita depois ter um cálculo claro, didático, que possa ser apresentado ao fisco, à Receita Federal, quando solicitado. Há vários pormenores, né, de singularidades, né, de cada empresa, regime, operação, porque, como é um assunto que está há décadas no judiciário, tem empresas que estão com essa ação há muito tempo e curiosamente, algumas ajuizadas muito antes de 2017 não tiveram trânsito ainda. Então, terá um período longuíssimo de meses para levantamento, né? Porque temos que lembrar que o valor a ser recuperado é desde os 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação, né? É tudo que foi pago desde os 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação. Então, nesse sentido da quantificação, que é um tema que os nossos clientes nos procuram com habitualidade para
assessorarmos, para darmos opiniões. Eu até me recordo que, internamente, desenvolvemos até um checklist de aspectos que influenciavam essa quantificação, que precisavam ser observados, e me recordo muito bem de termos listado 44 aspectos que devem ser observados no levantamento, na quantificação disso. E, nesse sentido, ninguém melhor, né, do que a nossa colega, minha sócia, Sandra Stocco, lá do escritório do Rio de Janeiro, e o Igor Cavalcante, parte da Indirect Tax da UI, com base na especialidade, na experiência deles, falarem e explicarem quais são os aspectos jurídicos, fiscalistas que estão aí, que envolvem essa tarefa hercúlea de quantificação, né, desse indébito, desse benefício. Então, a palavra com vocês, né, Sandra e Igor. Obrigada, Medina. Agradeço aí a todos, cumprimento aos meus colegas dessa mesa virtual e também agradeço aqui a presença de todos aí que estão participando conosco, nos acompanhando aqui nesta manhã, e são muitos, né, que estão disponibilizando o seu tempo para estar conosco. Agradeço aí a participação de vocês. E, como o Medina falou, eles foram listados 44 itens, né, relacionados a essa quantificação. Aqui nós não teremos a chance de falar dos 44, mas falaremos de alguns deles que entendemos bastante importantes, né, para serem avaliados aí com relação à quantificação. De tudo que já foi falado aqui, né, a gente já falou inicialmente que esse tema vem se arrastando por décadas, né, virou um mito, viralizou no mundo jurídico empresarial, e nós achávamos que com o julgamento dos embargos teríamos aí o fim, né, dessa discussão. Mas, né, chegamos à conclusão que estamos longe do fim, né? Temos ainda aí um grande caminho, e aí a gente ainda terá muitos desdobramentos que virão aí do julgamento, né, e da decisão de exclusão do ICMS destacado nas notas fiscais. Afinal das contas, a saga continua e vamos seguindo com ela aí. Então, quanto aos aspectos fiscais, né, e a quantificação, eu vou falar alguns pontos aqui. Um ponto que é importante observar nessa quantificação, o Medina já até comentou ali que o que é passível, né, de crédito, a contagem é feita a partir dos 60 meses anteriores ao ajuizamento da ação, né, até o trânsito em julgado. E nesse período, né, a empresa pode ter mudado de regime de lucro real para lucro presumido, por exemplo. E essa mudança, né, se a empresa fez essa mudança, ela tem que observar que nos períodos em que adotava o regime não cumulativo, né, estava no real, por exemplo, e adotava o regime não cumulativo, essa alíquota de PIS e COFINS era 9,25. Né? Se a empresa estava no lucro presumido e, portanto, PIS e COFINS no cumulativo, esse crédito é calculado à base de 3,65. Então, essas informações elas devem serem levadas em conta quando, então, serão aí feitas as apurações para o levantamento desse crédito. Né? No regime não cumulativo, também deve ser observado o seguinte: quando a empresa apura saldo credor, né, quando a gente está falando de trânsito em julgado, a gente não fala aqui de eventuais retificações das obrigações acessórias. O que a gente fala é
a apuração, levantamento desse crédito para habilitação perante a Receita Federal. Mas, no particular, quando você efetua o levantamento desse crédito, você tem que levar em conta que o que deve ser objeto desse crédito é o PIS e COFINS pagos no período. Então, se ele foi pago no período para trás, é passível de crédito. E se a empresa, eventualmente, apurou saldo credor, não cabe utilizar esse crédito. Na verdade, o que ela precisa é fazer uma recomposição do saldo credor, ainda que de forma extra obrigação acessória, para que, então, ela, de fato, carregue aquele crédito para o momento seguinte e aí, então, verifique qual foi as contribuições pagas a maior mais à frente com a utilização desse saldo credor que transladou para os períodos seguintes. E aí também a gente tem a questão de regime híbrido, né? Nós podemos ter uma empresa que tem receitas no regime cumulativo, mas que o seu regime geral é não cumulativo. Então, essas operações também devem ser observadas, né, de modo a evitar a apuração de créditos em valores inadequados, indevidos, e depois gerar o questionamento da Receita Federal. Também temos ainda as alíquotas diferenciadas, né? Nós temos aí as alíquotas diferenciadas na venda de derivados de petróleo, farmacêuticos, cosméticos. Acho que o meu amigo Igor vai falar um pouquinho disso mais à frente. Então, a gente vai tratar então, um pouquinho melhor desse tema aí, com as colocações do Igor. Então, assim, nesse ponto que a gente tem, eu acho que deve ser bastante atentado aí pelos contribuintes, é isso, né, com relação à questão do regime. O outro ponto também é relativamente à forma de levantamento desses créditos e o que pode ser considerado crédito. Né? O que pode ser considerado crédito? Somente o PIS e a COFINS pagos. Pagos o quê? Via DARF, né? Aí a gente tem vários tipos de pagamento. DARF é autuação, a gente tem PERDECOMPS, né? Então, como que a gente faz o levantamento desses créditos? Considerando o efetivamente pago nesse período. Né? Então, para aquele contribuinte, como a Anete já comentou aqui, que teve o trânsito em julgado da ação até 15/3, ou ajuizou a ação até 15/3 de 2017, o que esse contribuinte terá direito? A levantar os créditos dos 60 meses anteriores ao ajuizamento até o trânsito. Né? Para aqueles que entraram com a ação posterior a 15 de março de 2017 e, eventualmente, já tiveram o trânsito em julgado, esses a gente tem que avaliar aí qual foi esse trânsito, né? Se o trânsito definiu até aquele momento períodos anteriores, esse contribuinte pode já ter começado a efetuar o levantamento dos créditos anteriores, mas hoje a gente tem aí a questão desses créditos só poderem ser levantados a partir de 15 de março. E aí vai depender, então, aí, posteriormente, de eventual ação rescisória, que, como já disse a Anete, a gente entende que não cabe, mas temos que aguardar. A priori, quem já tem a ação transitada em julgado tem direito a efetuar esse levantamento dos créditos relativos aos pagamentos, né, DARF pago anteriormente, dentro desse período, né, dentro dos 60 meses anteriores ao ajuizamento até o trânsito em julgado. Também a gente tem a questão dos pagamentos via compensação, né? Isso gera um pouquinho de conflito, porque existe
entendimento da Fazenda de que os créditos, os débitos pagos mediante compensação, essa compensação ela é sob condição, né? Na verdade, a compensação ela extingue o crédito tributário sob condição resolutória de ulterior homologação por parte da Receita. E, em função dessa condição, né, teria que ser para a Receita Federal a vigor implementada essa condição lá no futuro, ou seja, aprovado esse crédito e gerado, então, confirmado esse pagamento para gerar esse crédito. Mas nós não entendemos dessa forma. Na nossa maneira de ver, a compensação ela extinguiu, ela quitou o débito. E, portanto, naquele momento, com a PERDECOMP utilizada, né? Naquele momento em que transmitida a PERDECOMP, essa data vale como pagamento dessa contribuição e, portanto, deve ser considerado para esse levantamento, para essa quantificação, né? Para o levantamento do montante desse crédito passível de recuperação. Também um outro ponto que é importante é a questão de débitos lá atrás, né? Pagos de débitos, a gente fala de contribuição de PIS e COFINS, pagos com multa, por exemplo, em decorrência do atraso, né? Se esse PIS e COFINS ele foi considerado pago a maior em face de ter nele sido incluído o ICMS em sua base, e agora, né, dada aí a decisão, é possível a retirada desse ICMS, obviamente que será reduzido aí o tributo, né, e é essa parcela que a gente vai compensar. E, portanto, se foi pago uma multa por atraso nesse débito, também cabe a compensação, ao levantamento, do crédito para posterior recuperação relativa à parcela de multa proporcional a esse valor, né, da multa proporcional ao crédito do PIS e COFINS sobre a parcela do ICMS. E aí, de novo, sempre considerado no mês do pagamento do débito, né, que é um ponto que, às vezes, a gente fica na dúvida. Um outro ponto que também sempre se questiona com relação a isso é o que se fala o pagamento dos PIS e da COFINS, os pagamentos efetuados, de novo, 60 meses, iniciando essa contagem de levantamento, 60 meses anteriores ao ajuizamento da ação. Quando a gente está falando de pagamento dessas contribuições, nesse período para trás de 60 meses, podemos ter valores de PIS e COFINS pagos de outros períodos, muito anteriores ainda a esses. E já que a gente está falando de levantamento de crédito de PIS e COFINS pagos, poderíamos, então, considerar esses créditos, ainda que decorrentes de fatos geradores bem anteriores a esses 60 meses, na medida em que pago no período em que é possível, né, efetuar esse levantamento. Não sei se eu estou me fazendo entender, considerando aí as várias vertentes, né, que se tem aí, né, nessa possibilidade de crédito, no que se deve atentar para o levantamento desse crédito. Um outro ponto também muito discutido é com relação à tributação desse crédito, né, quando eu recupero esse crédito. O Roberto já comentou que no trânsito em julgado deve ser reconhecido esse crédito, é o entendimento dos auditores, né, do IBRACON, pelo princípio contábil do conservadorismo, deve ser, então, levado o reconhecimento desse crédito do ponto de vista contábil e, portanto, nasce aquela dúvida com relação à tributação dessa parcela. Então, o que a gente tem? Se a empresa, né, estava no lucro real
e automaticamente essa despesa desses tributos reduziram a base tributável do IRCS naquele momento, porque é considerada uma despesa boa, dedutível, agora, quando é efetuado o lançamento, né, do crédito recuperado, esse valor vai também compor a base do IR da CS no lucro real. Se tiver no presumido, considerando que a base é faturamento, a gente não teria aí esse principal passivo de tributação do IR e da CSL. Os juros, por outro lado, né, a gente tem aqui a Selic, no lucro real, a rigor, haverá tributação do IR da CS, e para fins de PIS e COFINS não cumulativo, ele é tido como uma receita financeira. E, portanto, essa parcela também, em rigor, é tributada, pelo menos pelo entendimento da Receita Federal, constante do ADI 25 de 2003. E com relação ao lucro presumido, existe uma solução de consulta 10 de 2013 que ela diz que os juros sobre esse indébito, né, não compõem a base de cálculo do PIS e da COFINS apurados no regime cumulativo. Então, para fins da Receita Federal, eu teria a tributação do IR e da CS sobre esses juros no lucro real, se eventualmente essa despesa foi deduzida, né, da base tributável no passado, no lucro presumido não, juros, do ponto de vista do entendimento da Receita fiscalista, esses juros seriam tributados para fins de IRCS no lucro real, como receita financeira, e no lucro presumido não comporiam a base de cálculo do regime cumulativo. Mas existe, né, uma tese que a gente vem discutindo bastante, e a gente aqui tem ajuizado várias ações nesse sentido, de considerar a Selic vinculada, né, esses juros vinculados a esse indébito, que essa recomposição seria uma mera indenização pelo pagamento, né, de um débito que foi considerado inconstitucionalmente pago maior. Então, o que a gente tem? A gente teria aí uma discussão de que essa Selic, ela do mesmo modo que o tributo considerado inconstitucional, ela acompanharia esse tributo e, portanto, ela teria natureza indenizatória, não tributável aí pelo imposto de renda, IRCS e eventualmente pelo PIS e pela COFINS no lucro real, como receita financeira. Um outro ponto também que a gente vem verificando na prática, né, no nosso dia a dia com os nossos clientes, é que os créditos que devem ser objeto de habilitação são aqueles créditos anteriores ao trânsito em julgado, né? Já falamos aqui do trânsito para trás, até 60 meses antes do ajuizamento da sessão. E, a partir do trânsito em julgado dessa ação, o que cabe é a exclusão do ICMS destacado nas suas apurações mensais, né? Essa informação deve ser lá demonstrada no IFB, normalmente, nas suas apurações dali para frente, naturalmente. Obviamente que a gente viu aqui na prática muitos clientes não fazendo por várias razões, né? Seja porque a Receita publicou a solução de consulta 13, dizendo que era o recolhido, e, obviamente, pela ainda, né, indefinição do julgamento, que a gente ainda dependia aí do julgamento dos embargos, muitas empresas ficaram sem saber exatamente o que fazer. Eu mantenho nas minhas apurações, né, vou excluindo o destacado, eu tenho que excluir o recolhido em função aí do entendimento da Receita, e aí não fizeram, né, ficaram aguardando o momento seguinte.
E outras, né, até por conta disso, e aí naquela indecisão, seja por isso ou seja porque não tinham conseguido quantificar os créditos, na hora de habilitar, resolveram habilitar o valor até o trânsito e aquele período posterior ao trânsito também, né? E isso que a gente verifica que não é adequado, né? O que é habilitar, passivo de habilitação? Créditos até o trânsito. Depois daí, você tem que fazer via obrigação acessória. Se não o fez, então, deve ser feitas as retificações das obrigações acessórias e, portanto, então, gerar esse crédito para a compensação administrativa. Sandra, temos mais alguns minutinhos, um minuto aí para você. Um minuto para mim. Para seguir. Nossa. Sandra fala muito, já vou finalizar, Medina. Com relação à segregação, outro ponto também que a gente vem discutindo bastante é que, pelo entendimento do fisco, o crédito somente nasce com trânsito em julgado da ação. Então, se ele só nasce a partir daí, eu só poderia compensar com débitos, eu deveria poder compensar com qualquer tributo administrado pela Receita Federal. Aí adotando a linha da possibilidade da famosa e nova compensação cruzada, em que eu poderia, como contribuinte, me utilizar dos créditos administrados pela Receita Federal para compensar qualquer outro administrado por ela, inclusive a contribuição previdenciária, que nunca foi possível até a entrada do E-Social, mais precisamente da DCTF-Web, nunca foi possível essa compensação da contribuição previdenciária com outros créditos administrados pela Receita Federal. E quando passou a ser possível esse mecanismo, né, dessa compensação cruzada, o que a legislação definiu? Que só poderia ser compensado débitos e créditos nascidos posteriormente à implementação do E-Social. Na verdade, eles só autorizaram a partir da implementação da DCTF-Web, que ocorreu em agosto de 2018. E aí, o que se discute mas eu, dentro desse se eu só tenho direito, né, eu habilito esse crédito e não tenho direito a utilizar de compensação cruzada, porque nesse bolo de crédito eu posso ter créditos antes do E-Social e pós-E-Social, como é que eu faço, então? Né? Então, o que a gente tem orientado os nossos clientes é de fazer 2 pedidos de habilitação. Né? Um, com os valores que são referentes a períodos anteriores à implementação do E-Social / DCTF-Web, né? E outro com os valores de créditos posteriores ao E-Social para, então, a utilização da compensação cruzada desses valores. Então, como o Medina já me orientou pelo meu tempo ali, já batendo no teto, peço desculpa ao Igor aí de ter utilizado um pouquinho do tempo dele, e passo a palavra para o Medina, para o Igor, para dar continuidade. Agradeço aqui a atenção de todos. Você está no mudo, Medina. Ótimo. Muito obrigado, Sandro. Você tocou em vários aspectos práticos. Só gostaria de reforçar aqui no caso do reconhecimento, o efeito tributário daquele contribuinte que é do lucro presumido, a Selic também, ela na visão da Receita Federal, ela teria a Selic, né, a parcela da Selic teria que ser oferecida ao IRCS também lá. Né? Mas aí entra aquela discussão que você comentou, né, a respeito da tese, da Selic indenizatória e assim por diante. Na verdade, Medina, esse ponto tem uma solução de consulta que é depois dessa ADI 25, eles acabam respondendo que os juros sobre o débito tributário não compõem a base de cálculo de crédito de PIS e da COFINS apurados no regime cumulativo.
embora a gente tenha aí o ABI falando o contrário. Tá, mas eu estou me mencionando o IRCS com a Selic. O IRCS, sim, com a Selic, sim. Com a Selic tem a incidência do juro isso aí. como receita financeira, né? Isso mesmo. Não cumulativo é considerado receita financeira para Isso mesmo. Perfeitamente. E o Igor também, pela vivência, experiência e especialidade, tem se defrontado com os clientes aí da Uruguai diz respeito a aspectos para dessa quantificação. E como o assunto é tão amplo, né, por mais que a Sandra tenha detalhado, o Igor com certeza tem muito a dizer aqui e auxiliar de forma a orientar os nossos participantes com esse tema. Igor, contigo. Obrigado. Prazer participar do evento. Acho que Sandra colocou excelentes pontos. Vou tentar complementar aqui com um pouquinho do que a gente tem visto na prática num país que tributariamente é tão difícil retroagir, né? Quando a gente fala que onde um cenário onde a gente precisa gastar muito tempo apenas para cumprir obrigações acessórias, obviamente que se percebe que retroagir é um grande desafio aqui, né? Então, quando a gente começou a falar, acho que o Medina colocou muito bem, a Nete também, o que é que a gente tem em termos de tempo nessa discussão. Então, e a gente vai mudando o tipo de obrigação acessória ao longo do tempo, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de períodos mais recentes, a gente tem obrigações acessórias muito boas que conseguem nos dar um nível de detalhe por produto, por item, a depender da forma e a qualidade que o contribuinte, né, que os nossos clientes conseguem impor e conseguem detalhar na obrigação acessória. Mas quando você vai se afastando aí, especialmente para períodos anteriores a 2012, a gente já vai começando a pegar desafios importantes aí. Então, a gente já não tem, a gente já vai começar a entrar em períodos com DACOM, e aí é onde a gente já não tem a abertura por nível de item de nota, por item, por nota. Então, já vai fazer com que o contribuinte precise aí de um detalhamento, de usar outros recursos, relatórios sistêmicos. A gente já vai entrar aqui nos períodos com DIPJ, que a gente ainda tem períodos em que o PIS e COFINS foi formado em DIPJ, nota fiscal eletrônica, nota fiscal em papel. Então, quando a gente fala do desafio de retroagir, dentro desse cenário, desse contexto, além do que a gente já evoluiu em termos de metodologia, né? Até bem pouco tempo a gente ainda falava dos embargos, e aí a gente estava aqui discutindo sobre o cálculo do COSIT, usando a metodologia do COSIT, tentando excluir o ICMS da base de cálculo do crédito, e aí não só o cálculo da exclusão do ICMS da base de débito, né, o ICMS destacado em notas fiscais. Então, esse era sempre o cenário até aqui do que a gente tinha em termos de complexidade. É o desafio de retroagir com metodologias distintas, com obrigações acessórias distintas que mudavam a forma ao longo do tempo, mudaram a forma ao longo do tempo. Então, a gente tem uma série de discussões aqui importantes que quem ainda não fez o levantamento, ou quem já fez também, certamente se deparará com esse tipo de desafio, né? O que é que eu vou encontrar de informação no passado, o que é que eu tenho disponível, o nível de abertura, a qualidade da informação, vou ter que me suportar por outros relatórios gerenciais, sistêmicos, como é que eu vou utilizar isso na composição do meu book, na minha defesa, na minha comprovação de valores. Então, existe um desafio importante aqui. Por mais que a gente fale que a gente evoluiu na discussão, certamente quando a gente retroage, a gente tem pontos importantes aqui que a gente vai ter que discutir. Então, por exemplo, a alíquota do ICMS mudando ao longo do tempo. Então, como é que isso vai influenciar a minha exclusão do ICMS, da base de cálculo do PIS e COFINS, se eu tenho mudanças de alíquota de produto ao longo do tempo. Setores específicos que vão ter tratamentos distintos e que mudaram ao longo do tempo. Setor de bebidas, tivemos uma fase em que tivemos o regime das bebidas frias, o regime do refri. Então, como é que isso muda ao longo do tempo? Se eu não tenho de forma clara o montante efetivo do ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS e COFINS, como é que eu vou calcular isso? Então, tem desafios importantes aqui, que apesar que a gente fale que a decisão é no sentido de excluir o ICMS efetivamente destacado,
Quando a gente vai para o passado, essa discussão na apuração mês a mês, ela não é tão simplista assim, né? Então, vou ter que me desafiar em relação a, por exemplo, devolução de vendas. Isso foi um erro muito comum que a gente encontrou muito nas discussões de consultoria, auditoria, de ver muitas empresas a não fazer a exclusão, por exemplo, de montante de devolução de vendas. O simples fato, por exemplo, os CFOP de simples faturamento também geram bastante discussão, né? A Receita tem uma interpretação em relação a isso, então, quando, na verdade, eu faço simples faturamento e não entrego essa mercadoria por uma falta de desejo, na verdade, do comprador de receber no momento imediato, ele tem um tratamento tributário diferente do tratamento se eu pudesse, já tivesse disponível esse estoque para entrega. Então, são pontos importantes que quando a gente vai no mês a mês, por mais que a gente fale da exclusão do ICMS destacado, tem uma série de pontos importantes aqui. Quando a gente vai para setores que têm monofasia, vamos falar sobre setores como setor fármaco, ou o que a gente chama aqui de life science, vou ter listas positivas, listas negativas, listas neutras. Tudo isso vão gerar algum tipo de complexidade. Setor de combustíveis, setor de bebidas eu já comentei, telecom, distribuidoras que têm obrigações acessórias diferentes, que dão o detalhamento, mas que têm um layout distinto. Então, quando a gente fala ainda de levantamento do passado, ainda existem pontos importantes que não estão claros, mas que os contribuintes precisam tomar muito cuidado, porque a gente entende que isso vai sofrer um escrutínio muito grande da Receita Federal. Então, esse é o nossa recomendação, nosso passo aqui, aspecto importante. Quando a gente fala, por exemplo, da substituição tributária, os regimes mudaram ao longo do tempo, produtos entrando e saindo do regime de substituição tributária. E ainda na substituição, como é que isso vai ficar contemplado no cálculo? Eu tenho situações em que o contribuinte ele é substituto e eu tenho situações em que o contribuinte é substituído. Então, como é que vai ficar esse efeito no cálculo? Como é que isso vai, de fato, ser implementado no cálculo da exclusão do CMS, da base de cálculo do PIS e COFINS? Então, esses são pontos importantes aqui que a gente tem comentado com os nossos clientes quando a gente sempre discute, que apesar de parecer simples, tem pontos importantes quando a gente precisa retroagir, e obter informações, criar bases de dados robustas. Então, isso a gente tem falado muito da recomendação de criar base de dados, books bem elaborados, o que é a documentação que suporta, o que é o nível de conciliação que pode ser feito para que a gente extraia a melhor informação possível com o maior nível de qualidade possível num cenário super complexo, super desafiador, né? Então, acho que de forma muito resumida, eu queria colocar esses pontos aqui de preocupação para a gente. Qualidade da obrigação acessória no passado, a gente não está falando de retificação, obviamente, estamos falando aqui da qualidade da informação que foi prestada e o uso da informação. Ela vai mudar ao longo do tempo, a forma de demonstração, a gente vai ter critérios tributários distintos no mês a mês, eu posso ter mudado esses critérios ao longo do tempo, devolução, simples faturamento, a mudança das alíquotas ao longo do tempo, a escrituração nas obrigações, quando eu me deparo com o limite de não ter a informação disponível no nível que preciso, o que é que eu vou buscar para complementar essa análise? Vou ter situações onde eu tenho nota fiscal em papel, nota fiscal eletrônica. Então, acho que complementando aos pontos que a Sandra colocou, acho que todos esses aí são desafios importantes na quantificação. A gente vai ter aí um cenário onde certamente a Receita vai se debruçar com bastante afinco aí em relação a essa qualidade do dado. E aí, para a qualidade do dado, a gente tem desafios importantes em relação ao passado. Então, nossa orientação aqui é tomem bastante cuidado, bastante escrutínio em relação ao passado, cuidado com a qualidade da obrigação acessória que está sendo utilizada, como está sendo utilizada, o nível de detalhe, críticas, acho que o Medina colocou muito bem, uma série de pontos, aí, mais de 40 pontos em relação de considerações importantes em relação ao cálculo em si, e que vai mudar dentro dos setores, que a gente tem especificidades para cada setor, para cada obrigação acessória, que a gente vai ter que considerar nesse cenário de quantificação. Perfeito, Igor.
você complementou esse aspecto aí, essa parte do assunto com bastante propriedade, trazendo esses detalhes, e realmente o que observamos, né? Alguns contribuintes mais diligentes, eles até foram fazendo esse controle do indébito ao longo dos meses, com uma planilha, já atualizando pela Selic, alguns que, por exemplo, possuíam liminar, sentença ou acórdão favorável para começar a excluir, mas eles optaram por continuar os pagamentos e até faziam isso em DARF separado. Então, tinha um DARF que era para parcela em controvérsia e tinha um DARF que ele pagava separadamente, que era só para a parcela que era controvérsia do PIS/COFINS. Então, e por outro lado, outros contribuintes perderam documentos. E nesse sentido, né, Igor, a gente vê que quão importante é a comunicação entre o jurídico e a contabilidade. Porque às vezes a contabilidade desconhecia que havia aquela ação, que tinha liminar, ou que tinha liminar tinha caído, ou que obteve depois sentença e tal. Então, a manutenção dos arquivos físicos, né, mesmo após 5 anos, né, que é o prazo, né, que é atual de prescrição, decadência e tal, mas, enfim, a manutenção dos arquivos físicos é fundamental. Então, mais uma vez, a comunicação entre o jurídico, o contábil, o fiscal é fundamental para que haja um alinhamento e a condução desses temas com bastante efetividade. Então, dito isso, nós temos aqui perguntas, bastantes perguntas fomos respondendo ao longo aqui do nosso evento, são 11h15, estamos caminhando aqui talvez para os 15 minutos finais, então eu vou verificar aqui alguma pergunta que está aqui pendente. Ô Igor, já que você acabou de falar, tem uma pergunta aqui da Janaína, que ela quer saber a opinião em relação às empresas que têm POC, que é aquele reconhecimento lá de contrato de longo prazo, onde o ICMS é destacado no momento da emissão da nota, mas a tributação ocorre lá no momento do reconhecimento da receita lá pelo POC. Deixa eu só ver essa... Aqui, ao final, aqui, Janaína, é a penúltima pergunta. Esse é uma parecido situação... com o simples faturamento, né? Entrega futura também. Parecido com o simples faturamento. Você vai ter o destaque do ICMS apenas na emissão das notas, né? Mas vai ter o reconhecimento aí com o avanço da obra, né? Por custo. Esse é um ponto importante de análise. Eu, de verdade, não tenho uma opinião fechada aqui, preciso pensar sobre isso. Mas se o critério é destaques em notas fiscais, a gente vai ter que combinar certamente algum critério entre o momento do destaque do ICMS e o avanço e o reconhecimento dessa receita. A gente vai ter que criar algum critério. Certamente esse é um dos pontos que a gente, quando fala que avançamos na discussão quanto ao critério, né, de destaque do ICMS, o considerar o ICMS destacado em notas fiscais, não necessariamente teremos um critério cristalino aí para todos os setores. A gente vai ter que ter especificidades e esse do POC faz bastante sentido. Certamente o PIS e COFINS, o PIS e COFINS da apuração, que avança como o percentual de completação, né? Avançando com base no custo incorrido. Você certamente vai ter que ter um critério onde você vai ter que criar uma memória de cálculo excluindo o ICMS dessa memória do PIS e COFINS efetivo do mês. Mas não teria uma resposta para te dar fechada aqui, Janaína, mas seria certamente um cálculo variando nesse sentido. Obrigado, Igor. E mais uma pergunta aqui também. Anete, tem o nosso participante João, ele pergunta, aquele contribuinte que não entrou com a ação, ele está no mês de maio de 2021, né? Assim, surpreendido pelo julgamento do STF, ele não tinha ação. Como é que ele, a partir de agora, ele perguntou, não passo mais a incluir o ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, já no meio do mês? Enfim, ele não colocou na ação. Devo esperar a partir de junho? O efeito é imediatamente ali no dia ou, falando aqui, complementando o fato gerador do PIS/COFINS por ser mensal, teria que esperar o mês acabar ou já considera o mês de maio inteiro?
Só sai do mudo, Anete. Desculpa, estava no mudo. João, eu entendo aqui que você já, mesmo que você, como você já não entrou com a ação, você pode se valer dos termos do parecer, que assegura que o contribuinte ele pode efetuar a compensação de todos os recolhimentos indevidos, né? E nesse caso você pode fazer também em relação a períodos anteriores, inclusive. Mas aí, se você fizer períodos anteriores, você vai ter que retificar nos moldes do que a gente já comentou. Como ele vai fazer só a partir de maio de 2021, aí ele não precisa retificar. Sim, a resposta em resumo, é essa. Sim, você já pode, a partir de maio de 2021, a não incluir no cálculo do PIS e da COFINS o ICMS. Medina, eu tenho várias outras perguntas aqui. Se você me permitir, eu queria fazer um resumão de todos, porque eu estou pensando que talvez não vá dar tempo da gente responder todas as perguntas se realmente não fizermos dessa forma mais resumida. Perfeito, Anete. E até porque algumas perguntas repetem o tema. Isso, então, exatamente. Então, assim, eu vou responder a primeira pergunta, que foi da Tatiana. E eu vou fazer, pessoal, de uma forma sem perguntar a pergunta, sem ler a pergunta, eu já vou trazer a resposta, porque senão não vai dar tempo. A gente tem muita pergunta para os outros colegas também, né? Quanto às ações, até no parecer que saiu da PGFN, né, da Fazenda Nacional, aqueles contribuintes que entraram com a ação até 15 de março de 2017, inclusive, estão resguardados para o passado, têm efeitos anteriormente à data do julgado. Dia 16/3 de 2017 está fora. Então, até 24 horas do 15/3 está valendo para aqueles contribuintes que ingressaram com essa ação. Dia 16/3, não, ele entra na regra geral e não fica ressalvado, vai observar a modulação e a produção de efeitos só a partir de 15/3 de 2017. Para aquele pessoal, agora já é outra pergunta, para aquele pessoal que não ingressou com a ação, ele não pode, aí a pergunta pode pedir os 5 anos? Não, nesse caso específico, vai pedir os 4, porque ele só pode voltar até 15/3 de 2017. Como a gente está em 2021, voltando, a gente só pode voltar 4 anos nesse caso específico. Tem a marca de corte, a fronteira ali que a gente tem de observar, que é o 15 de março de 2017, por isso não pode utilizar a volta de 5 anos. Tem uma outra pergunta que diz que se pode utilizar dessa tese para a exclusão do ISS na base do PIS e da COFINS. Pode, é o que a gente chama das teses filhotes, uma delas é a exclusão do ISS da base do PIS e da COFINS, a gente tem também a exclusão do PIS e da COFINS das suas próprias bases, mas quando eu digo pode, não é utilizar automaticamente, de imediato, é levar esses argumentos para a sua ação, que você discute essa matéria, e levar e esperar o julgamento daquela matéria, inclusive com trânsito. Então, nós acreditamos até que as decisões devem ser semelhantes, porque tem vários argumentos semelhantes, mas você precisa aguardar o julgamento da sua decisão, do seu processo, e aplicar que você pode, inclusive, apresentar memoriais nesse momento, trazendo o julgamento do Supremo, do ICMS na base do PIS e COFINS, toda essa argumentação, mas você precisa aguardar a decisão no seu processo, ou então, eventual decisão em controle concentrado ou difuso pelo STF, já com repercussão geral, porque tem efeitos erga omnes para o judiciário. Uma outra pergunta é que se a empresa precisa entrar com ação judicial para retirar o ICMS da base. Ela não precisa hoje entrar com ação judicial para compensar os valores devidos desde 15 de março de 2017. Mas aí a gente tem de lembrar aquilo que eu falei lá no início. Se ela não ingressar com ação judicial, porque ela não precisa por conta do parecer, ela vai precisar retificar todo o período que ela vai compensar, que essa companhia vai compensar, e vai reabrir o prazo de todo o período que ela retificou para fiscalização da Receita Federal. Então, não seria o mais indicado. O melhor caminho, eu entendo, acredito que a mesa também, seria ingressar com ação judicial para que não houvesse essa necessidade de retificação e, principalmente, a reabertura do prazo prescricional
para eventuais outras cobranças. Aqui teve uma outra pergunta também, se o contribuinte que já tinha entrado com pedido administrativo antes daquele marco do 15/3/2017, ele entrou antes, mas o indeferimento só veio depois, se ele está resguardado da modulação. Sim, eu entendo que sim, porque a ministra ela fala em pedidos administrativos protocolizados, e ela foi acompanhada por outros ministros. Ela não traz qualquer ressalva se o pedido foi respondido depois ou posteriormente, se a sua manifestação de conformidade vai ter de ser depois. Então, o que marca é a data do protocolo. Nesse caso aqui do cliente, ele foi anterior ao julgamento, então ele está resguardado. Obrigada, Netinho. É a pergunta do Luiz Felipe, nessa última que você respondeu, né? Acho que sim. É porque eu não li o nome dos participantes que estavam perguntando por conta do tempo corridinho. Aí eu preferi ir respondendo dessa forma. Eu agradeço as perguntas e a gente continua à disposição. Acho que eu consegui responder todas. Eu tenho pergunta aqui, que a Sandra pode também contribuir aqui. Até que, olha, o Daniel, a exclusão a partir de maio de 2021 já pode ser feito direto nas notas fiscais de venda ou continua fazendo somente na apuração até a Receita Federal se manifestar? Sandra? Então, Daniel, o que acontece? Essa dúvida é uma dúvida corrente, né, de que você precisa ou não precisa fazer no documento fiscal exclusão, tirar do preço ou não tirar do preço, é outra discussão também, se precisa ou não precisa. E aí, o nosso entendimento, e até para pegar o gancho do Daniel e responder outra pergunta que está aqui também, é que hoje, né, a indicação é excluir nas obrigações acessórias, né, retirar o PIS e a COFINS nas obrigações acessórias. A questão de retirar no preço, só se houver aí um acordo comercial, se for discutido uma questão comercial, ou o contrato já existente dispuser que eventual recuperação de tributo tem que ser reduzido o preço. E aí, essa questão também de eu vou fazer a exclusão diretamente no EFD ou utilizar lá o XML, fazer lá no parâmetro do sistema, para excluir e tal, né, que isso tem um custo maior, tem uma outra pergunta nesse sentido. Enfim, isso aí tudo vai depender da empresa, porque se a empresa já parametriza o sistema, automaticamente, quando carregar para o FD contribuições, isso já vai ser com mais facilidade. Se você tem 50 milhões de operações, 50 mil operações de mês, fazer mês a mês excluir no EFD é uma coisa quase que hercúlea, quase que impensável fazer. Então, o ideal é que seja aí, então, feito uma alteração do sistema para isso. Enfim, certamente né, virá um novo manual, né, da versão do FD Contribuições, aí, orientando sobre essa... É possível também que seja, e a gente acredita que sim, que saia um novo manual aí, alterando aí, identificando, que até agora o manual diz que é para excluir o recolhido. É assim que ele está. Né? Então, a gente certamente terá uma alteração aí. Eu entendo que tem que ajustar as notas fiscais, tá? Porque, inclusive, o último manual já trazia isso nota a nota, fazer esse ajuste nota a nota. Sabe? Então, talvez vá ter alguns outros detalhes nesse novo manual que se espera virá, mas seria já nota a nota. E até também aqui, respondendo ao Cristiano, que perguntou sobre a questão das notas fiscais de crédito, né? Essa questão da base de cálculo do crédito, né? E lá pelas entradas, isso foi superado lá na discussão judicial da exclusão do ICMS da base de cálculo das vendas, isso foi superado, a Receita tentou isso, mas isso foi superado, então os contribuintes mantiveram o seu creditamento e mantêm o seu creditamento considerando o valor da mercadoria adquirida, né? Mas acreditamos que haverá alteração legislativa para disciplinar, talvez, essa situação, e temos que entender como isso pode vir, né? Mas, por enquanto, continua da mesma forma.
E deixa eu ver. Regina, pegando seu gancho aí, a questão do nota a nota, antes de sair essa alteração da solução de consulta 13, já havia um entendimento que no AFD Contribuições deveria ser preenchido o registro C170, né, excluindo nota a nota. Isso então, aí. É isso que deve ser feito agora. Isso aí na mão é uma coisa bastante complexa, né? Por isso que a gente vai ser necessário mudar o sistema. Tem algumas perguntas aqui que a Maeli fez sobre o mês de maio, a Anete respondeu há pouco. Os efeitos, o Tiago pergunta sobre o efeito da mudança em relação ao RPJ, teria que ser refletido no DIPJ e DCTF. Tiago, entendemos que a Receita Federal deverá se pronunciar sobre os detalhes dessa recuperação administrativa, para quem, por exemplo, está retificando o passado e recuperando administrativamente. Nós não concebemos que, juridicamente, eventual reflexo no RPJ e CCF possam resultar em penalidades e multas. E, juridicamente, isso não seria cabível, tá? Mas temos que aguardar, às vezes, um pouco a Receita se pronunciar sobre os procedimentos para essa recuperação administrativa. O que me faz recordar uma que aconteceu na década de 90, né, quando houve lá a questão do INSS sobre autônomos, né, e Prolabore, assim por diante também. Mas aqui a resposta da Maria Aparecida na nota fiscal, também do Sérgio, respondemos também. Em relação à exclusão do ISS da base do PIS/COFINS, o fundamento da exclusão do ISS e também de outros tributos indiretos segue o mesmo do ICMS, e as ações, cremos, da exclusão do ISS tramitarão mais velozmente daqui para frente, nossa expectativa, e que não tem como ter um desfecho diferente do que foi esse obtido para a exclusão do ICMS. Era a pergunta aqui do Albertino. Falando de obrigações acessórias, né, Igor? Na hora da quantificação, é sempre recomendável ir no ECAC, da quantificação, ir no ECAC e extrair as obrigações acessórias mais recentes, aquelas que realmente estão lá, né, transmitidas por último para a Receita Federal, para não incorrer, às vezes, em algum equívoco de se trabalhar numa base de dados que são obrigações acessórias que foram retificadas, né, e que não contemplam o número final, né? Sempre que possível, conciliar o máximo possível. O máximo de confronto entre obrigações acessórias vai garantir um cenário de maior sucesso e de maior segurança. Então, sempre que for possível, conciliar o máximo possível. Quando eu digo confrontos, né? Tentar fazer comparações e ver se eu tenho as informações declaradas de forma uniforme. Porque não incomum é nesse momento da quantificação que o contribuinte detecta inconsistências, né? Que outras, entre FD contribuições, FD ICMS, ECD, né? E ECF. Então, e nesse momento se permite, né, ajustar. Eu acho que, desculpa te interromper, é isso. E nesse momento se permite a fazer critérios que não vão contaminar teu número. Então, acho que faz total sentido. Você, de forma antecipada, analisa, critica e adota um critério que não contamina teu número, a qualidade da tua base de dados. Martorelli, você esclareceu tão bem o seu aspecto que ninguém colocou dúvida aqui acerca disso, né? Foi uma técnica, né, Márcio? Eu falei logo no começo que eu não tinha resposta ainda, aí o pessoal já murchou. Mas, enfim, pessoal, tivemos aqui um número feliz de perguntas. Tentamos aqui ao máximo possível, considerando o nosso tempo, são 11h33. Então, respondemos o máximo possível. Aquelas que nós não conseguimos responder, vamos tentar depois responder por e-mail, conforme já tiver o endereço de e-mail do participante. Então, eu reforço o meu agradecimento à minha colega sócia Sandra. Medina, por favor, só um minuto. O Eurico tinha feito uma pergunta com relação a acesso à gravação dessa palestra. Então, eu quero só deixar aqui, reafirmar o que foi falado no início, é que nós teremos
esse evento posteriormente disponibilizado no nosso canal do YouTube. Então, Isso mesmo. Acessar novamente para, então, ali avaliar os detalhes que eventualmente não conseguiu, né, pegar todos aqui, a gente vai falando muita coisa, ficaremos felizes que acessem o nosso canal. Obrigada. Isso mesmo. Ele não foi transmitido ao vivo para prestigiar todos vocês que estão aqui conosco, mas em breve será baixado na plataforma do YouTube, lá no nosso canal. E como eu disse, nós temos no Spotify nosso podcast Jus 360, nós temos o nosso LinkedIn, acompanhe, né? O evento de hoje contou, então, aqui com a minha sócia de Brasília, a Nete Maia, com a minha sócia do Rio de Janeiro, a Sandra Stocco, e com a presença aqui dos convidados especiais, o Roberto Martorello, Office Managing Partner da EY, Rio de Janeiro, e o Igor Cavalcante, Partner em Direct Tax, também da EY do Rio de Janeiro. E talvez tenhamos que fazer um evento desse daqui a algum tempo, em virtude dos novos desdobramentos, das novas expectativas e dúvidas dos nossos clientes. Será um prazer novamente contar com vocês, né, aqui palestrantes, painelistas, e com todos vocês aí, essas dezenas e dezenas, e mais muitas dezenas de pessoas que nos prestigiaram aí nesta manhã e que poderão seguir agora com esse tema um pouco mais direcionado, um pouco mais contextualizado e com uma percepção mais técnica e apropriada do tema. Estamos à disposição de vocês, né, para continuar debatendo e esclarecendo sobre esse tema. Muito obrigado novamente. Desejo uma boa terça-feira e uma boa semana a todos vocês. E mantenham os cuidados da prevenção à Covid-19 e sigam otimistas, trabalhando. Tudo vai se encaminhar bem assim que possível. Um abraço a todos. O Gaia Silva Gaed agradece e deseja, então, uma boa semana, uma boa terça-feira para todos vocês.